na parte de terça-feira, o chamado de Abraão. Na lição de hoje, você vai perceber que Abraão desceu para o Egito. Abraão não consultou a Deus, ele se esqueceu de consultar a Deus. Se Deus realmente queria que ele descesse para o Egito, ele desceu para o Egito porque ele achou que deveria descer para o Egito. Mas há coisas que aparentemente para nós são a solução, mas nem sempre são a solução. As coisas pareciam não ir bem para Abraão. Quando Abraão chegou na terra de Canaã, ali houve uma seca, uma fome. Eles eram pagãos, os cananeus, conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar que assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: darei esta terra à sua descendência. Gênesis 12, 7. Abraão precisava desse encorajamento, desse ânimo. No entanto, as coisas ainda não iam bem para ele. Queridos, Deus às vezes permite que as coisas aconteçam não da forma como nós esperamos. Assim como com Abraão, que as coisas não iam tudo bem para ele, hoje também. Por que Deus permite? Para que você seja dependente dele, para que você busque a solução em Deus. Por um momento, Abraão esqueceu de buscar a solução de Deus, o conselho de Deus. E quando houve seca na terra de Canaã, Abraão resolveu descer para o Egito sem consultar a Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Gênesis 12, verso 10 em diante. Gênesis 12 e os versos 10 em diante. Leia comigo. E havia fome naquela terra, mas era a terra de Canaã para onde Deus havia mandado Abraão. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Aqui não está dizendo que Abraão orou, pediu a orientação de Deus. Para onde eu devo ir? O que eu vou fazer? Está havendo fome aqui nesta terra. Queridos, nós precisamos orar a Deus em todas as situações difíceis. Mesmo que tudo indique, mesmo que tudo sugira que você deve tomar tal decisão, mas você primeiro precisa orar, buscar a sabedoria de Deus, saber o que Deus planeja para você. Mas a Bíblia diz que Abraão desceu para o Egito sem consultar a Deus. E o verso 14, e aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas, jumentas e camelos. Ele foi agraciado com presentes, mas ele perdeu a esposa. Que péssimo negócio! Por quê? Porque ele desceu para o Egito. O Egito representa o pecado. Ele foi para o pecado. Queridos, ele poderia ter evitado toda essa tristeza, toda esta tragédia, se ele tivesse primeiramente orado a Deus. O que queres que eu faça, Senhor? Para onde eu devo ir? Existe fome, existe seca aqui. Para onde eu devo ir? Deus teria orientado. Se Deus dissesse para ele, desça para o Egito, então Deus estaria com ele ao descer para o Egito. Mas ele desceu para o Egito sem consultar a Deus. E toda esta tragédia aconteceu. O faraó tomou Sara, porque ela era bonita, e foi chamada para o palácio do faraó. E aqui diz o verso 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse, que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Abrão faltou com a verdade. Queridos, quando você toma uma decisão de descer para o Egito sem consultar a Deus, atrás de um pecado vem outros pecados. Um pecado não anda sozinho. E em consequência de ter descido para o Egito, Abrão também mentiu, ocultando a verdade de que Sara era sua esposa. E Faraó disse, por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui, a tua mulher toma-a e vai-te.
E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Mandaram Abrão embora do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado e prata e em ouro. Meu querido irmão, Abrão falhou como pai da fé. Por isso Deus enviaria outros testes, outras provas para Abrão. Abrão foi chamado para ser o pai da fé e não poderia ser exemplo como pai da fé mentindo, desconfiando, não consultando a Deus. Deve ter sido desanimador deixar o conforto e a prosperidade na pátria e partir sem saber para onde ia. E uma das primeiras dificuldades foi a fome. Por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para outro lugar. E então as coisas pioraram ainda mais. Por quê? Porque ele não orou. Quando você não ora, as coisas pioram ainda mais. Vamos orar, vamos consultar a Deus, vamos perguntar para Deus antes de ir, antes de vir, antes de comprar, antes de vender, antes de namorar, antes de casar, antes de fazer isso, fazer aquilo. Vamos consultar a Deus. Deus vai nos dirigir. Durante a permanência de Abrão no Egito, ele deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino. Falta daquela fé, daquela coragem sublimes, tão frequente e nobremente exemplificada na sua vida. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. Por falta de Abraão, Sara foi colocada em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado da sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio com o intuito de fazer dela a sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízos sobre a casa real. Queridos, Deus cuidou de Abraão, mas ele poderia ter evitado este sofrimento para ele e para Sara. O trabalho missionário não é fácil, e ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e Deus não rejeitou o seu servo por causa do seu erro, porque este erro não seria o único que Abraão cometeria. É um conforto saber que, apesar dos nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados, nossas falhas serão perdoados e Ele ainda poderá nos usar no cumprimento da missão. Como Abraão falhou e foi perdoado e Deus cumpriu com a missão na vida dele, você também, meu querido irmão, eu também. Nós podemos falhar e geralmente falhamos e pecamos, mas Deus nos perdoa e Deus ainda nos usa como missionários dele aqui na terra. Bendito seja Deus em sua misericórdia, que é nova a cada manhã. Quando pecamos, desagradamos a Deus, mas Ele não se distancia de nós. Ele nos oferece perdão pelo sangue de Jesus Cristo e poder do Espírito Santo para continuarmos como missionários dele aqui na terra. Aleluia!